Perfeito. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos aí. Hoje é um prazer, né, a gente ter o Dr. Pedro Paulo Pereira, que é assistente aqui da Maternidade Escola Cachoeirinha já há muitos anos aí, né, Pedro? Melhor não falar de tempo. E é diretor do PSO lá do HC da Faculdade de Medicina da USP, né? Então, Pedro, para a gente é um prazer ter você aqui com a gente falando hoje sobre um tema que a gente sabe que você tem inúmeras publicações na área, acompanhou muitos casos e é uma referência. Então, obrigado e fica à vontade aí, né? Seja muito bem-vindo aí. Bom, Enoque, inicialmente eu agradeço o convite, agradeço a você, ao Luísa, aos membros da Cachoeirinha. Para mim, sinto muita honra em fazer parte do corpo clínico dessa instituição. Já não falou tempo, mas eu fico tranquilo para falar. Na Cachoeirinha há 30 anos. 30 anos. Já fui plantonista de final de semana, responsável pelo PS, agora no laboratório. Então é um prazer muito grande estar falando com vocês. Bom, a gravidez de localização desconhecida, ela não é um diagnóstico. Gravidez de localização desconhecida é um termo utilizado para descrever uma situação em que se tem um teste de gravidez positivo, porém a ultrassonografia transvaginal não evidencia uma gravidez tópica, nem ectópica, ou ainda a retenção dos produtos da concepção. Esse não é um termo novo, ele foi utilizado pela primeira vez na Associação Europeia de Reprodução Humana e Biologia. Depois ele foi homologado em 2006 pelo Royal College. E uma característica que existe no Reino Unido é de se ter unidades assistenciais de gestação inicial, onde se tem os casos não só de gravidez de localização desconhecida, de ectópica, se procura dar um final para essa gravidez de localização desconhecida. Toda mulher com uma gravidez de localização desconhecida deve ter uma investigação até que o diagnóstico final seja feito. Esse aqui, eu coloquei esse slide, em 2011 houve um consenso com especialistas europeus, australianos e americanos, a fim de uniformizar alguns conceitos, principalmente ultrassonográficos, de uma provável gravidez ectópica, de uma gravidez ectópica definitiva ou definida, de uma provável gravidez intrauterina e de uma gravidez intrauterina definitiva. Gravidez de localização desconhecida pode caminhar para qualquer uma dessas formas. O que seria, então, um conceito de gravidez ectópica definitiva? Mais precisamente, de uma gravidez tubária definitiva. É toda vez que se encontra um saco gestacional extrauterino com embrião com ou sem atividade cardíaca. Ou ainda, quando se tem um saco gestacional extrauterino com vesícula uterina. Esses daqui são imagens ultrassonográficas que dizem que é uma gravidez ectópica, uma gravidez tubária definitiva. O que é uma provável gravidez ectópica? Seria quando você tem uma massa anexial heterogênea, que é também chamada de um sinal blob, de bolha. Ou então esse outro tipo de imagem, que é uma estrutura localizada fora da cavidade corporal do útero, com uma imagem anecoica com halo hidropericogênico em volta, que é chamado de anel tubário ou sinal de Bagel. Bagel é aquele pãozinho que tem aqui no seu centro uma forma arredondada, com um vazio, muito parecido aqui com essa imagem. Esses dois sinais, eles não são, duas imagens, não são imagens de gravidez ectópica definitiva, são de provável gravidez ectópica, e são altamente prováveis, e quando se tem esse tipo de imagem, se está diante de uma gravidez ectópica. Esse aqui é um estudo publicado em 2018, com 7.490 pacientes que procuraram as unidades assistenciais de gestação inicial no Reino Unido. A sensibilidade da imagem de Blob ou de Bagel na predição de uma gravidez ectópica foi de 89,8 e 83,3 respectivamente. E a especificidade foi de 99,5 e 99,6.
foi comparável à sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e negativo daquele tipo de imagem de certeza, que é a imagem ou com embrião ou com vesícula vitelina. Qual foi a conclusão dos autores? Que esses sinais, Blob, Beja, são sinais muito comuns em gravidez ectópicas, embora eles não possam ser considerados como definitivos para uma gravidez ectópica, o valor preditivo positivo é muito alto, acima de 95%. E essas mulheres que têm esses sinais ultrassonográficos deveriam ser consideradas como alto risco para ter uma gravidez ectópica e deveriam ser tratadas como tal. Bom, eu acho que elas devem ser consideradas como alto risco para a gravidez ectópica, só não concordo com ser tratadas como tal, só por esses sinais. E lá dentro do texto, ele muda um pouco essa conclusão, e esse tipo de conclusão vale para centros extremamente especializados, ultrassonografistas muito habilitados, e ele fala que, se não for essa situação, pode ocorrer um risco de interromper uma gravidez uterina pensando que é uma ectópica, usando o metrexato. Eu concordo com esse tipo de imagem. Posso te fazer uma pergunta, Pedro? Aproveitando, eu sei que, talvez, eu não sei se você vai falar isso mais para frente, mas é muito mais comum, né? A gente vê esses sinais no diagnóstico da ectópica, mesmo ele sendo de alta probabilidade, do que a gente encontrar um embrião com batimento, um saco com vesícula, né? Eu fico pensando, nos casos de ectópica que eu já vi, eu conto nos dedos quando eu vi um embrião com batimento. Agora, os sinais de alto risco, eu me lembro de ter visto vários, inúmeros, né? A imagem mais frequente que tem é a imagem de complexo, a imagem de bloco. Lá no Hospital das Clínicas, 75% dos casos tem imagem de bloco. Depois vem o anel tubario, menos frequente, e menos frequente é embrião, principalmente embrião com atividade cardíaca. Somente 15% das gestações ectópicas no Hospital das Clínicas apresentam esse tipo de imagem. Então, a imagem de anel tubario ou Beryl e esse blob ou uma imagem complexa, essas imagens são, sem dúvida, as imagens mais frequentes de gravidez ectópica. Deve-se pensar sempre em ectópica quando se tiver esse tipo de imagem, mas tomar cuidado. Não é uma imagem definitiva. Perfeito, perfeito. Uma provável imagem de gravidez uterina, hoje, uma gravidez intrauterina pode ser visibilizada na ultrassonografia transvaginal por volta de 4 semanas e meia, 5 semanas e meia de gestação. E uma provável imagem é esse tipo de imagem, uma imagem arredondada, com um halo hiperecogênico. Geralmente essa imagem ela é excêntrica e não deve ser confundida com o pseudo-saco gestacional, que aparece em torno de 20% das ectópicas, que é uma imagem mais alongada, não tem aquele reforço, não tem o halo hiperecogênico e é uma imagem que geralmente é mais mediana, quanto a gravidez tópica ela é mais excêntrica. Imagem de certeza, ou imagem definitiva de gravidez intrauterina, é quando se tem um saco gestacional com vesícula vitelínica ou então com embrião apresentando ou não atividade cardíaca. Então, naquele consenso foram definidos esses tipos de imagem para que todos falem a mesma linguagem em relação à gravidez de localização desconhecida e as imagens de probabilidade e certeza tanto de ectópica quanto de gravidez tópica. A gravidez de localização desconhecida tem uma incidência que varia nas principais unidades assistenciais de gestação inicial, que é algo em torno de 8 a 10%. E ela reflete diretamente a qualidade da ultrassonografia do serviço. A incidência de gravidez de localização desconhecida não deve ultrapassar uns 15%. Então, ela vai depender, basicamente, do aparelho de ultrassonografia, da resolução do aparelho de ultrassonografia e de quem está pilotando o aparelho, da expertise de quem está fazendo o exame de ultrassom. Existem 4 possibilidades frente a uma gravidez de localização desconhecida. Uma das mais frequentes é que esse exame o exame de HCG, ou a beta-HCG, foi realizado muito precocemente e ainda não foi possível visibilizar uma gestação intrauterina. Isso é muito frequente atualmente. As mulheres, hoje em dia, têm um atraso menstrual. O exame hoje, somente o exame sérico por enzima imunissário, ele se torna positivo antes do atraso menstrual, às vezes 2 dias antes do atraso menstrual. A beta-HCG já pode estar positiva.
ela vai querer fazer um ultrassom e existe uma janela de 7 a 10 dias e que não se vai visibilizar um saco gestacional. Então, cerca de 30 a 47% das vezes é uma gravidez intrauterina que ainda não apareceu. Uma outra causa é uma gravidez de localização desconhecida falhada. E essas duas são gestações de localização desconhecida de baixo risco. Essa gravidez de localização desconhecida falhada pode ser tanto uma gravidez tópica quanto uma ectópica, cuja beta-HCG vai regredir espontaneamente. Nós nunca vamos saber se essa gravidez era tópica ou era ectópica e a HCG vai negativar. Nem toda gravidez de localização desconhecida é igual a ectópica até prova o contrário. A maior parte não é, mas deve-se pensar em gravidez ectópica, principalmente naquelas pacientes em que tem um fator de risco, principalmente uma gravidez ectópica anterior, uma cirurgia tubária, pacientes que fizeram procedimento de reprodução assistida, são pacientes de maior risco, as pacientes devem ser investigadas sempre que tem um HCG positivo. Então, em 7 a 20% das vezes, nós vamos estar diante de uma gravidez ectópica e uma porção bem menor, cerca de 2%, nós vamos estar diante do que se chama gravidez de localização desconhecida persistente. Essas gestações, elas não apresentam um crescimento normal da gonadotrofina coriônica, ele tem uma queda e também às vezes acontece um platô. A queda também não é uma queda muito importante, ocorre muitas vezes um platô, que a gente chama de platô. É quando em 3 dosagens consecutivas, em torno de 48 horas, a variabilidade da HCG é menor do que 15%. Isso é um platô. Geralmente, essas gestações de localização desconhecida persistentes são gravidezes ectópicas ou muito pequenas, que não foram vistas ao ultrassom, ou retenção dos produtos da concepção. Perfeito. Pedro, eu posso fazer, na verdade, uma pergunta? Desculpa, a gente costuma, ou eu, ou às vezes o Luizão também, a gente acaba fazendo algumas intervenções aí para até tirar, às vezes, dúvidas nossas ou tentar deixar mais claro aí para os residentes alguma coisa, né? Na verdade, você pode voltar ao slide anterior, Pedro, por favor? Eu acho que isso precisa ficar bem claro, né, Pedro? É uma mudança uma mudança um pouco do paradigma, né? A gente vai olhar a gestação inicial em ampla perspectiva, né? Então, essa paciente aí que tem um teste positivo e aí acabou fazendo um ultrassom precoce, enfim, ou não, né? Enfim, se a gente fez um ultrassom e tem um teste positivo, mas o ultrassom não me deu nenhuma informação, ele foi não informativo, eu vou classificar ela como gestação de localização desconhecida. E aí eu tenho que abrir esse leque, não é isso? Acho que a gente tem que não pode parar aí. Você tem que seguir essa paciente até que o diagnóstico definitivo seja feito. Eu acho que a grande preocupação nossa, apesar de ser uma incidência de 7 a 20%, frente às outras é uma incidência menor, mas o problema é a gente não fazer o diagnóstico da ectópica, né? Perder essa paciente e ela chegar no estágio mais grave, né? Chega com uma ectópica rota, e aí a gente, pensando em preservar a vida dessa mãe, sabendo que a mortalidade materna de primeiro trimestre está muito relacionada a esses casos, né? Eu acho que essa justificativa, né? Então, a sua sugestão é que a gente mude o paradigma, não é isso? A gente, não pode parar aí, você vai ter que seguir. A forma que vai seguir, aí eu vou falar lá no final. Perfeito, eu não vou dar spoiler, era só ficar bem claro aí para os residentes, entendeu? Então, não vamos menosprezar esses casos, tá? Isso é importantíssimo. Ok. Perfeito, obrigado, Pedro. Bom, no segmento de uma gravidez ectópica, nós utilizamos de biomarcadores, e esses biomarcadores, existem inúmeros biomarcadores nos laboratórios, e eles servem tanto para localização da gravidez, como também saber se é uma gravidez evolutiva ou não. O biomarcador, o ideal é que ele seja barato, tenha baixo custo, que ele seja reprodutível e que ele seja seguro. Eles refletem a atividade ou do trofoblasto, do corpo lúteo, do endométrio ou então da angiogênese. Existem vários biomarcadores, como eu disse, mas liberados para a prática clínica, nós utilizamos somente a gonadotrofina coriônica e a progesterona.
A gonadotropina coriônica ela é uma glicoproteína produzida pelo trofoblasto, pode ser produzida também pela hipófise ou por alguns tumores. Nós fazemos tanto a dosagem única da beta-HCG, como também a dosagem seriada. A dosagem única da beta-HCG, ela serve exclusivamente para se dizer se esse valor de HCG está acima ou abaixo da zona discriminatória ou valor discriminatório. O que é um valor discriminatório? É um valor acima do qual se deveria visibilizar o saco gestacional, a ultrassonografia transvaginal. Esse valor ele tem mudado conforme o tempo, conforme melhora a resolução dos aparelhos de ultrassom. Ele foi descrito inicialmente para ultrassom abdominal, esse valor era em torno de 6 a 6.500 miliunidades de beta-HCG. A maioria dos serviços tem como valor discriminatório esse valor de HCG entre 1.500 a 2.000 miliunidades. Entretanto, existem muitos casos descritos na literatura médica em que só foi visibilizar um saco gestacional com um valor muito mais alto do que 2.000 miliunidades. Eu estou falando mesmo para a gravidez única. Para a gravidez gemelar, esse valor é muito mais alto. Eu trago aqui esse estudo de Connolly, que diz que o valor discriminatório deveria ser em torno de 3.510 miliunidades. Eu acho esse estudo bem interessante. Eles analisaram 366 gestações e viram que o menor valor de gonadotropina coriônica de beta-HCG que foi visto no saco gestacional pela ultrassonografia transvaginal foi de 390. E o maior valor de beta-HCG que não se viu no saco gestacional e depois se mostrou que era uma gestação evolutiva foi de 2.317. E por meio de uma regressão logística polinomial, eles determinaram que para que se tenha 99% de probabilidade de visibilizar um saco gestacional intraútero, esse valor discriminatório deveria ser 3.510, em torno de 3.500. Quando se faz um corte em torno de 2.000 miliunidades, a probabilidade de se visibilizar é de 91,2%. Se esse corte é feito em 1.500, a probabilidade cai para 80,4%. Tá? Acho que isso é importante, né, Pedro? Porque até pouco tempo atrás a gente escutava isso. 1.000, 2.000 de beta não viu nada, é ectópica. E não é bem assim, né? É o que você está mostrando para a não é gente, né? assim e é perigoso. Perigoso. E o que eu vou falar aqui eu acho extremamente importante, talvez um dos pontos mais importantes do que eu falo nessa aula. O valor único de gonadotropina coriônica, ele não serve para se tomar nenhuma conduta, independente do seu valor. Essa aqui é uma publicação do New England, em 2013, é aquela publicação que fala sobre as imagens de gestação viável, não viável, lá dentro eles colocam gravidez e localização desconhecida. Então, aqui, se tem uma gravidez de localização desconhecida e a gonadotropina coriônica é maior do que 2.000 unidades, o diagnóstico mais provável é de uma gravidez intrauterina não evolutiva. E ele é 2 vezes mais frequente do que uma gravidez ectópica. Se a gente está diante de uma situação de gravidez de locação desconhecida com HCG de 2.000 a 3.000 unidades, gravidez ectópica é 19 vezes mais frequente do que uma gravidez intrauterina evolutiva. Portanto, para cada gestação intrauterina evolutiva, vão ter 19 gestações ectópicas e 38 não evolutivas. Quer dizer que mesmo com uma HCG de 2.000 e 3.000 unidades, permite um cálculo matemático, eu vou ter aproximadamente 2% de gestações evolutivas, entre 2.000 a 3.000 unidades. Se por acaso for maior do que 3.000 unidades HCG, a gravidez ectópica, eu não estiver vendo nada dentro do útero, eu vou ter gravidez ectópica 70 vezes mais frequente do que uma gravidez intrauterina evolutiva, porém não é zero. Por meio de cálculo matemático, pode chegar a essa conclusão que mesmo com HCG acima de 3.000, a chance de eu encontrar uma gravidez intrauterina evolutiva é de 0,5%. Portanto, isso está naquele artigo e eu quero deixar isso como uma mensagem. Quando se tem uma gestação, uma gravidez de localização desconhecida, estou vendo nenhuma imagem com HCG positivo, uma simples avaliação da gonadotropina coriônica, independente do seu valor,
não é confiável para se distinguir entre uma gravidez ectópica e uma intrauterina, seja ela viável ou não viável. Uma simples avaliação de HCG menor do que 3.000 unidades, o tratamento de presunção de gravidez ectópica com uso de metrexato, outro fármaco, ou tratamento cirúrgico não deveria ser realizado, a fim de que se evitasse a interrupção de uma gravidez viável intrauterina. Se uma simples avaliação mostra um valor de HCG de pelo menos 3.000 unidades, uma gravidez intrauterina viável é possível, porém improvável. Contudo, é mais provável que o diagnóstico de uma gravidez intrauterina seja de uma gravidez intrauterina não evolutiva. Então, é apropriado que se realize pelo menos mais uma dosagem de gonadotrofina coriônica e pelo menos mais uma ultrassonografia antes de qualquer tratamento seja feito. Esse é um estudo de 2017 que eu achei interessante, está publicado numa revista canadense, em que eles mandaram questionários para vários médicos do Canadá, Suécia, Dinamarca e Noruega e perguntaram: quando você faria uma intervenção numa gravidez de localização desconhecida baseada no valor de gonadotrofina coriônica? Então, alguns responderam 9,6 não definiram o valor, alguns responderam 37% entre 1.000 a 3.000, 22% entre 4.000 a 7.000. A maioria dos residentes responderam entre 5.000 e 5.500 e outros acima de 10.000 unidades. Isso, para mim, não é tão importante. O que me chamou muita atenção nesse estudo foi isso aqui. 40% responderam que já vivenciaram o erro diagnóstico de metrexato administrado uma suposta gravidez ectópica que se evidenciou posteriormente ser uma gravidez ectópica. Isso é muito perigoso. Então, para fazer um tratamento medicamentoso com metrexato, você tem que ter certeza que realmente seja uma gravidez ectópica. Você tem que afastar a possibilidade de uma gravidez uterina. Volto a insistir, um valor único de HCG não é suficiente para se tomar qualquer conduta. Senão, nós podemos estar diante de uma situação como essa. Aqui foi uma publicação do American Journal de 2011. Geralmente, ninguém publica os casos desfavoráveis. Devem existir muitos casos semelhantes a esse, mas ninguém publica. Aqui foram publicados 8 casos de erro diagnóstico de gestação ectópica e que se fez o metrexato e depois se viu que, na verdade, era uma gravidez tópica. Houve o nascimento de uma criança com múltiplas malformações, como tetralogia de Fallot, escoliose, múltiplas malformações. Aqui houve um natimorto também com tetralogia de Fallot, 3 abortamentos espontâneos e 3 abortamentos provocados. Isso aqui é mais um caso que foi no Líbano. Essa era uma gravidez tripla em que foi feito o metrexato pensando que fosse uma gravidez ectópica. Houve uma redução espontânea de 2 embriões e, infelizmente, esse feto, esse que sobrou, foi acometido. Tinha múltiplas malformações cardíacas, hipertelorismo, uma alteração no pavilhão auricular, uma escoliose importante, uma hemivértebra aqui em T1 e outra em T8. Então, no segmento, o que nós utilizamos é a dosagem seriada da beta-HCG. E vocês já devem ter ouvido falar sobre o comportamento da gonadotrofina em 48 horas. Faço uma dosagem em tempo zero, outra dosagem em 48 horas. Esse é um estudo de Kadar e colaboradores de 81, que eles determinaram que 85% das gestações tópicas evolutivas aumentam a gonadotrofina sérica em pelo menos 66% num período de 48 horas. Então, pelo menos 85% aumenta em pelo menos 66%. 15% das gestações tópicas evolutivas aumentam menos do que 66%. Mas o mais importante quando se faz um segmento de gravidez de localização desconhecida não é saber o maior valor de aumento, é saber qual é o menor valor de aumento, para que não se cometa nenhum erro. Esse estudo de Kadar, ele ficou muito famoso, mas, entretanto, ele foi feito só com 20 pacientes, com intervalo de confiança de 85%. Em 2004, um novo estudo com uma casuística maior, de Barnard e colaboradores, eles determinaram que 99%
das gestações tópicas evolutivas aumentam a gonadotrofina sérica em pelo menos 53% em 48 horas. Esse foi um estudo com 287 participantes e 861 dosagens. Então, a gente pode ver aqui que no percentil 1, quer dizer, 99% das pacientes aumentaram em 24 horas 24%, em 48 horas 53%. Então, 99% das gestações tópicas evolutivas aumentam em pelo menos 53% a gonadotrofina coriônica. Se nós fizermos aqui um valor, um corte planetário no percentil 50, 50% das gestações aumentaram 50% em 24 horas e 124% em 48 horas. Então, um valor menor do que aquele de 66. E ainda no mesmo grupo de Barnum, mas com uma casuística ainda um pouco maior e com um intervalo de confiança de 99,9%, eles determinaram que, feito as gestações tópicas evolutivas, aumentam a gonadotrofina coriônica em 48 horas. 99,9% das gestações tópicas evolutivas aumentam a gonadotrofina coriônica em pelo menos 35%. Então, com um valor de corte mais baixo ainda, 35%. E o uso de um corte mais conservador para o aumento mínimo de gonadotrofina coriônica de 35% ao longo de 2 dias minimizaria a interrupção de uma gravidez desejada. Bom, como eu já disse, o que nós utilizamos é a relação entre a gonadotrofina em 48 horas e a gonadotrofina no tempo zero. Então, quando se tem um aumento da gonadotrofina de pelo menos 66%, isso é uma razão de HCG de 1,66, é muito provável que nós estejamos diante de uma gravidez tópica. E quando esse aumento ele é acima de 100%, é muito provável que seja uma gravidez tópica e evolutiva, que vai caminhar bem. Quando esse aumento é menor do que 66%, ele simplesmente sugere uma gravidez ectópica. Não quer dizer que seja uma gravidez ectópica. 15% das gestações tópicas evolutivas aumentam menos do que 66%. Por outro lado, se eu tenho uma diminuição da gonadotrofina coriônica em 48 horas, e essa diminuição é maior ou igual a 15%, é provável que nós estejamos diante de uma gravidez de operação desconhecida falhada. Pode ser tópica ou ectópica, mas geralmente ela é falhada, ela não vai para frente e vai começar a diminuir. Porém, se eu tenho uma diminuição que é menor do que 15%, eu posso estar diante de um platô. E aí são aqueles casos que chamam mais atenção, que dão mais dor de cabeça, que sugerem uma gravidez de operação desconhecida persistente. Fica à vontade, Enoque. Não, que bom que é um índice menor, né? Essa última possibilidade, sim, né, Pedro? Dúvida. Porque são essas que deixam a gente doido, né? E faz um ultrassom e repete beta e procura e não acha. Isso. E, enfim, são esses os casos que a gente mais fica preocupado. Dá trabalho. Tá ótimo. Não é só isso, pode seguir. Além da dosagem da gonadotrofina coriônica, nós falamos mal da dosagem da progesterona. A progesterona é produzida pelo corpo lúteo, pela placenta, pela adrenal, e ela é muito útil em se dizer se uma gravidez ela é evolutiva ou não evolutiva. Ela não consegue diferenciar o valor único de progesterona se, por exemplo, se é muito bom diferenciar se é uma ectópica ou uma ectópica, mas diferencia se ela é evolutiva ou não evolutiva. Geralmente, quando você tem uma progesterona menor do que 5 nanogramas, é uma gravidez anormal. Somente 0,2% das gestações tópicas que vão evoluir tem progesterona abaixo de 5 nanogramas. Quando você tem uma progesterona maior do que 20 nanogramas, geralmente é uma gravidez intrauterina evolutiva. O problema é entre 5 e 20, que se pode ter tanto ectópicas como gravidez tópicas evolutivas. Mas a dosagem única, ela auxilia quando se tem alguma dúvida diagnóstica. Bom, existem, no Reino Unido, eu acho que é o local onde mais se estuda a gravidez de localização desconhecida, existem vários modelos matemáticos. Vou abrir aqui o meu celular para mostrar para vocês esse modelo matemático aqui. Dá para ver? Tá? Esse modelo matemático, ele é o M6P, esse que eu estou mostrando aqui na tela, né?
Então, esse modelo matemático você pode ter por meio de um aplicativo, como esse que eu tenho, ou vocês podem entrar, aqui tem, eu acabei não atualizando aqui o slide, mas tem um site que chama www.earlypregnancy.co.ku. Tá? Se entrar nesse site, consegue fazer a mesma coisa que se faz nesse aplicativo. Então, aqui a gente pode colocar o nome da paciente. Aqui eu coloquei um valor inicial de gonadotrofina coriônica de 742 e após 48 horas foi para 1236. Eu posso colocar ainda se ela usou ou não progesterona, sim, e o valor da progesterona em nanomol, o valor inicial que aqui era de 35. Isso daí é opcional, se ela recebeu progesterona e qual é o valor dessa progesterona, tá? Aí eu vou aqui. 1236. Eu vou aqui e vai me dar esse valor, que é o valor que está na tela. Bom, quando o risco de gravidez ectópica é maior do que 5, é chamado existe um alto risco de gravidez ectópica. E essa paciente deve ser acompanhada com ultrassom transvaginal e com gonadotrofina a cada 48 horas. Tá? O risco aqui foi de 22,5. A probabilidade de gravidez intrauterina foi de 70,6. Mas como o risco de gravidez ectópica nesse sistema matemático foi maior do que 5, ela é de alto risco e vai ser acompanhada com ultrassom e gonadotrofina coriônica por 48 horas até um diagnóstico definitivo. Um outro exemplo, aqui é com uma gonadotrofina inicial de 326, passou por 842, não recebeu progesterona, não tem o dado da progesterona. Então, o risco de gravidez ectópica foi abaixo de 5, foi de 2,9. E a probabilidade de gravidez intrauterina foi de 95,8%. O que eles pedem? Que você repita um ultrassom em uma semana. Ok? Um outro exemplo, uma gonadotrofina de 632, depois de 48 horas, ela caiu bastante, para 187, com uma progesterona de 10 nanomóis. 10 nanomóis dá para dividir por 3, seria em torno de 3 nanogramas por ml. Uma progesterona baixa. Então, ele diz que a chance de uma gravidez intrauterina é muito pequena, de 1,5, de uma gravidez evolutiva. Que o risco de uma gravidez ectópica também é pequeno, é abaixo de 5, que a maior probabilidade é de uma gravidez de localização desconhecida falhada. A gente nunca vai saber se é tópica ou ectópica, que vai se resolver espontaneamente. E eles pedem que se façam a gonadotrofina coriônica urinária em 2 semanas. Sempre, Pedro, usando esse fluxograma para ausência de imagem ultrassonográfica, né? Isso? Só pra... Gravidez e localização desconhecida. Perfeito. Não tem nada a ver com imagem sugestiva de ectópica. A paciente fez um teste positivo, faz um ultrassom e eu não tenho imagem de nada. Perfeito. É para isso que serve. Não é um fluxograma com imagem de bag ou anel-tubário, nada disso. Depois eu vou mostrar no final um fluxograma com esse que a gente faz. Mas isso é gravidez e localização desconhecida, sem imagem. É engraçado que essa última opção que você colocou, essas últimas com esse nível de beta, mesmo com o beta caindo, eles ainda dão uma chance maior de gravidez intrauterina do que uma ectópica, por exemplo. A gente achando claramente que não é nenhum dos dois, né? Isso para você ficar razoavelmente tranquilo. Tá? Bom, existem falhas nesses métodos. Já houve caso que diagnosticou uma coisa e é ectópica, e existe também o caso de uma paciente que foi tratada com metotrexato e era uma gravidez evolutiva. E o que eles dizem que o erro foi não do modelo matemático, o erro de quem empregou. Mas é bem interessante mesmo. Eu acho que esse modelo matemático aí eu não conhecia ele. Não sei. Tem nesse aplicativo que chama Early Pregnancy Leuven. Leuven é uma cidade na Bélgica, que é a cidade natal do autor e produz uma cerveja que faz muito sucesso aqui no Brasil.
Bom, esses modelos matemáticos, eles devem ser testados em vários locais do mundo. Um modelo semelhante a esse que eu apresentei, só não tem a dosagem da progesterona, é chamado modelo M4. E quando ele foi testado no Reino Unido, teve uma sensibilidade para ectópica de 80%. Mas quando ele foi transportado para os Estados Unidos, a sensibilidade caiu demais. Foi para 49%, e quando se tentou uniformizar os critérios diagnósticos, a sensibilidade aumentou pouco para 55%. Isso mostra, então, que esses modelos, antes de serem levados para uma prática clínica diária, eles deveriam ser testados em vários países com os mesmos critérios. Bom, frente ao segmento de uma gravidez de locação desconhecida, os americanos eles são muito intervencionistas. Então, os ingleses eles são contemplativos. Eles ficam dosando a gonotrofina, como eu mostrei nesses esquemas, e ficam contemplando até chegar até um diagnóstico. O americano, por sua vez, na maioria das situações que você não visibiliza a ultrassonografia, uma gravidez intrauterina, e a HCG está acima do valor discriminatório para o serviço e tem um aumento anormal em 48 horas, ou então se tem uma estabilização, um platô, menor do que 15% em 3 avaliações em 48 horas, eles vão partir para uma conduta mais ativa. Tá? Muitos locais dos Estados Unidos eles preferem fazer, nesse momento, a curetagem ou aspiração manual intrauterina com o AMIU. Porque quando você faz a aspiração ou a curetagem, se vem no material a velocidade coriônica, você excluiu a possibilidade de uma gravidez ectópica, com a rara exceção de ser heterotópica. Você exclui. E evita também, desnecessariamente, o tratamento de 30% a 50% do tratamento empírico com metrexato. Não é água com açúcar, é um quimioterápico, que geralmente vai fazer 50 miligramas por metro quadrado. É uma dose geralmente inócua, mas algumas vezes pode causar alguns efeitos colaterais. Já há casos de pneumonia intersticial, de alopécia, de mulheres que foram para a UTI com leucopenia febril, com doses pequenas de 50 miligramas por metro quadrado. Então, eles preferem, muitas vezes, muitos serviços dos Estados Unidos preferem fazer na situação a curetagem ou a AMIU. Quando não se tem o material obtido do esvaziamento uterino, então vai se demorar esse material para ter um diagnóstico, 3, 4 dias para o patologista te devolver, o que se pode fazer é dosar a gonadotrofina coriônica imediatamente antes do esvaziamento uterino e dosar novamente 24 horas depois. Se ocorrer uma queda de pelo menos 15% na gonadotrofina coriônica, é porque era uma gestação não evolutiva e tinha tofobasto ativo, você esvaziou, caiu. Mas se essa queda for menor do que 15%, provavelmente é uma gravidez ectópica e aí se passa para o metrexato. O uso de laparoscopia na gravidez de localização desconhecida fica reservado só para os casos de hemoperitônio, instabilidade hemodinâmica, sangue na cavidade, aí se parte para laparoscopia. Bom, esse aqui é um estudo que foi feito numa clínica de fertilização in vitro, publicado no American Journal em 2017, com 110 pacientes com gestação de localização desconhecida. Tinha elevação de gonadotrofina inferior a 53%, que era o valor que eles usaram lá no serviço, ou então uma queda abaixo de 15% em 48 horas. Então, eles fizeram a aspiração manual intrauterina com uma cânula bem fininha, uma cânula 4, e com aquela seringa com uma válvula única. É possível que se faça isso, às vezes, sem anestesia ou com uma anestesia local, né, com bloqueio paracervical. E eles determinaram que dos 110 casos, 46, isso é 42% praticamente, eram gestações de localização desconhecidas falhadas. Podiam ser que se obteve um declínio maior do que 15% na HCG, ou então se viu velocidade coriônica no material que foi o anatopatológico. E 58% eram gestações ectópicas. Então, com isso, eles advogam a aspiração manual intrauterina, porque você consegue evitar metotrexato nessa situação em 42% das mulheres. Além de se ter um diagnóstico e segmento também muito tranquilo. O diagnóstico é mais rápido, você esvazia, cai a HCG em 24 horas, dá um diagnóstico, além do que do metotrexato pode ter efeitos colaterais,
vai demorar ainda mais para cair a gonadotrofina coriônica. Eu acho um método interessante. Bom, É uma forma, desculpa, Pedro, é uma forma diferente, né, de pensar nesse sentido, né? Você esvaziar primeiro, não é, pelo menos a sensação que me dá que não é tanto o que a gente está acostumado, né? Fazer um esvaziamento sem ter certeza que tem material lá dentro para ser aspirado, né? A gente sempre às vezes é pouco material, né? Mas é o suficiente para cair aquela gonadotrofina coriônica. E aí te ajuda a fechar o diagnóstico, né? Bom, o Metrixato é feito depois de um diagnóstico de presunção de gravidez ectópica, da mesma forma não se visibiliza a ultrassonografia transvaginal uma gravidez intrauterina, está acima do valor discriminatório, tem um aumento anormal, ou então um platô, ou então quando existe estabilização, o aumento dos ciclos de HCG após a coletagem 1.000, a dose geralmente de 50 miligramas por metro quadrado. Bom, eu queria falar agora um pouquinho de algumas coisas que são interessantes, questão de HCG positiva e não é uma gravidez, tá? Primeiro, eu não sei, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, mas eu acho interessante, que é a chamada falso HCG, o HCG fantasma devido a anticorpo heterófilo. O que é um anticorpo heterófilo? É um anticorpo produzido contra proteínas, contra antígenos animais, seja por vacina, seja por contato ou por alguma infecção. Hoje em dia, para que se faça a beta-HCG, se usa o anticorpo monoclonal de camundongo. E algumas pessoas, algumas mulheres, produzem anticorpo heterófilo contra o anticorpo monoclonal do camundongo. E o teste de HCG ele vai ser positivo, mas não quer dizer que ela esteja grávida ou tenha algum tumor produtor de gonadotrofina coriônica. Isso já foi um grande problema, isso já causou problema para mais de 30 mulheres nos Estados Unidos, em que o teste era positivo, ela ia, por exemplo, fazer uma cirurgia plástica e o cirurgião pedia um teste de gravidez para ver se não estava positivo. Esse teste dava positivo, a paciente falava, só está grávida? Não, não estou. Então pode ser, aí ficava toda uma pesquisa, pode ser uma gravidez ectópica, ia para uma laparoscopia, que era branca, para uma curetagem, algumas mulheres foram submetidas à quimioterapia e até, inclusive, a esterectomia. O problema é do exame. O exame dá positivo, mas não tem a ver com gravidez. Esse anticorpo heterófilo, ele é um anticorpo muito grande, ele não ultrapassa no rim. Então, o que se tem é o anticorpo, a beta-HCG positiva no sangue e negativa na urina. Mas, às vezes, a dosagem é tão pequena, por exemplo, 40 mil unidades no sangue, vai ser negativa na urina. Então, o que se pode fazer para ver se tem esse anticorpo heterófilo, se é isso realmente? Ou se usa um bloqueador de anticorpo heterófilo, ou então se faz uma diluição da amostra. Quando se faz uma diluição de beta-HCG, por exemplo, tem uma beta-HCG de 300 mil unidades, eu vou diluir 1 para 10, 1 para 100 e 1 para 1000. Esse valor tem que cair quando eu diluo a amostra. 300, ele vai cair praticamente proporcionalmente. Mas se for por um problema do exame, se for por um anticorpo heterófilo, esse valor não vai cair. Ele vai se manter constante, mesmo com a diluição. Uma outra coisa é a HCG pituitária. Então, a HCG também é produzida na hipófise, principalmente em mulheres na perimenopausa, pós-menopausa, pode produzir HCG e ela ser positiva no teste. Tumores produtores de gonadotrofina coriônica, não só o tumor de testículo e o tumor de ovário, outros tumores também podem produzir gonadotrofina coriônica, tumor de pulmão, tumor de estômago, tumor do sistema nervoso central. E aqui uma coisinha mais esquisita ainda, que é uma chamada síndrome familiar de gonadotrofina coriônica. Existem mais ou menos 16 famílias nos Estados Unidos que por uma alteração genética, não se sabe o que, alguns membros dessa família produzem gonadotrofina. E essa gonadotrofina deve ser uma gonadotrofina hipofisária, né? E vai dar positivo e não está grávida, nem tem um tumor. Existe, inclusive, um caso de um atleta que foi pego na Associação Antidopagem Mundial, que provavelmente ele tem essa síndrome de HCG familiar. E doença trofoblástica gestacional, isso é um outro assunto. Bom, oi. Uma pergunta dessa questão aí do HCG.
Mesmo a fração beta do HCG também pode confundir ou é só o HCG puro? Mesmo a fração beta. Você tem praticamente 5 tipos de HCG. Você tem HCG molécula intacta, HCG sulfatada, glicosilada, fração beta livre e fração beta livre hiperglicosilada. Não é só um HCG que existe. Existem vários HCGs, existem tumores que produzem um tipo específico de HCG. E aí você vai dosar, por exemplo, molécula intacta, ele não produz molécula intacta, ele produz fração beta hiperglicosilada. Então, quem trabalha com tumor, com HCG, deve ter nos kits vários tipos de HCG e não só um. Tá. Então, quando a gente pede o beta-HCG, você corre menos risco de ter essas confusões com outros diagnósticos ou não? Ou é igual? Não, igual. É igual. Tá. E a gente, né, ouve muito falar da questão de até de hormônio, por exemplo, da tireoide dando interferência em beta-HCG ou HCG puro. Existe alguma correlação em relação a isso ou não? O que existe é anticorpo heterofílico para hormônio de tireoide. Isso eu sei. Agora, o que existe é assim, a HCG, a molécula, é muito semelhante ao TSH, né? E aí, ela, em altas doses, ela pode suprimir. Não sei se é isso que... Sim, isso. Isso sim, existe uma interferência de altas doses da HCG no TSH. Isso sim. Não o contrário, geralmente, tá? Bom, aqui eu trouxe alguns casos que eu achei interessante para se tomar cuidado. Esse aqui é um caso de uma mulher que foi inicialmente tratada com uma gravidez de localização desconhecida, tinha 36 anos, o antecedente gestacional dela era de um parto havia 4 anos e ela apresentava um sangramento e ela, o ultrassom não mostrou gestação intrauterina, ela foi inicialmente tratada com metrexato, fez um ciclo de metrexato, abaixou um pouco, depois começou a elevar, fez um outro ciclo de metrexato, manteve-se no platô e começou a se elevar, foi submetido a uma laparoscopia, não se viu gravidez ectópica, dilatação e curetagem, não foi vista vilosidade, e depois só que ela foi submetida a uma tomografia e que se viu que ela tinha um tumor mediastinal, e depois foi ressecado esse tumor e feita a quimioterapia para esse tipo de situação, e que se mostrou que, na verdade, se tratava de um coriocarcinoma gestacional, a análise genética mostrou que era gestacional, o intervalo de parto dela era 4 anos atrás, ela não tinha tido nenhuma outra gestação, seja ela evolutiva ou não. E depois ela parece que ela engravidou, depois de uns meses teve uma gravidez com sucesso. Esse outro caso é um caso de uma paciente que também foi inicialmente tratada com uma gravidez de localização desconhecida, uma mulher de 37 anos, e que foi feito metrexato, depois foi feito novamente, não teve sucesso, foi feita uma tomografia que observou lesões gástricas e lesões hepáticas, o que na verdade ela tinha um tumor gástrico, um coriocarcinoma não gestacional, que era a causa da produção de gonadotrofina. Infelizmente, essa paciente veio a falecer depois de 7 meses. Esse último caso é um caso que foi encaminhado lá para o setor de doença trofoblástica do Hospital das Clínicas, uma paciente de 38 anos que estava sendo acompanhada em um outro serviço como uma gravidez de localização desconhecida, e o que se tinha, na verdade, era um coriocarcinoma de tuba. Foi feita a laparotomia e o ato patológico mostrou que era um coriocarcinoma de tuba. Então, no final do ano passado, em 2019, nós publicamos um artigo de revisão na Clínicas. Ele não é só um artigo de revisão, ele também tem uma proposta de segmento de conduta frente a uma gravidez de localização desconhecida. E no final do artigo eu trago esse fluxograma. Eu confesso que demorei mais de um ano pensando em tentar fazer o fluxograma, eu não conseguia fazer porque eu via, me deixava muito preocupado, porque eu via os americanos coletando todo mundo, fazendo a 1000, quando não tinha um aumento de uma gestação tópica, compatível. Por outro lado, o pessoal do Reino Unido mais contemplativo e ficava numa angústia. Eu falava, acho que eu fico muito angustiado, talvez eu não vou nem para um lado nem para o outro, talvez eu tenha conseguido, não sei. E é assim que a gente tem seguido lá no estado no HC.
Bom, primeiro, toda paciente com gravidez de localização desconhecida tem que ser seguida até que um diagnóstico definitivo seja feito. Ela deve ser orientada que existe uma possibilidade de se tratar de uma gravidez ectópica e ela deve saber dos sintomas, dos sinais de gravidez ectópica e procurar rapidamente um serviço de urgência se tivesse sinais e sintomas. De uma maneira geral, como eu disse, a boa parte é de baixo risco e se permite que se faça uma conduta mais conservadora com dosagens seriadas de gonadotrofina coriônica e ultrassonografia. Nós levamos em consideração aqui nesse fluxograma, primeiro o valor discriminatório que eu disse, de 3.500 miliunidades. Eu estou falando de gravidez de localização desconhecida. Eu estou falando que eu não tenho nenhuma imagem, nenhum tipo de imagem. Então eu subo nesse meu valor discriminatório para 3.500 miliunidades. Então aqui, primeiro, se ela tiver um aumento de HCG em 48 horas, provavelmente deve ser uma gravidez intrauterina e eu vou fazer um novo ultrassom em uma semana. Se esse aumento for menor do que 66% em 48 horas, pode ser uma gravidez intrauterina, pode ser uma gravidez ectópica, eu vou seguindo com gonadotrofina coriônica, com ultrassonografia e mais uma dosagem sérica de progesterona. Se tiver uma queda de pelo menos 15%, é provável gravidez falhada, tanto faz se é tópica ou ectópica, eu vou fazer um HCG urinário em 2 semanas para ver se ele ainda é positivo. Se eu tenho um platô, isso é, em 3 dosagens consecutivas, em 48 horas, uma variação menor do que 15%, eu vou, e esse platô for menor, que a HCG for menor do que 2.000 unidades, a gente sabe que nesse tipo de situação, o prognóstico é muito bom. Eu vou somente acompanhar com dosagem seriada de gonadotrofina coriônica e ultrassonografia para 48 horas, a chance de eu ter sucesso não fazendo nada é grande. Por outro lado, se o platô ocorrer com a gonadotrofina acima, maior ou igual a 2.000 unidades, eu prefiro ter uma conduta ativa. E a conduta ativa que a gente toma atualmente é fazer aspiração manual intrauterina e dosar a gonadotrofina coriônica no tempo zero e 24 horas depois e enviar o material para o anatopatológico. Se ocorrer uma elevação ou uma queda inferior a 15% de 24 horas após o amil, eu submeto essa paciente a um metrexato de 50 mg com diagnóstico de presunção de gravidez ectópica. Por outro lado, se eu estiver acima do valor discriminatório, que é maior do que 3.500 unidades, e houver uma queda de pelo menos 15%, é uma gravidez falhada, não me preocupo, vou dosar HCG em 2 semanas. Porém, se o aumento for inferior a 35%, lembra que eu falei que 99,9% das gestações tópicas evolutivas aumentam em pelo menos 35% HCG em 48 horas, e falei também que 99% das gestações que o saco gestacional é visto a ultrassonografia transvaginal quando se tem um valor acima de 3.510, juntando todas essas duas coisas, eu fico tranquilo para tomar uma conduta ativa, que é essa que eu acabei de falar. Fiz um ciclo de quimioterapia com metrexato e não respondeu, eu passo então, antes de fazer o segundo, o terceiro, eu prefiro fazer o exame de imagem, tomografia, ressonância magnética, para ver se eu não tenho aqui uma neoplasia trofoblástica ou um tumor produtor de gonadotrofina coriônica. Esse é o fluxograma que a gente utiliza no momento, deu muita dor de cabeça para fazer. Acho que engloba a maioria das situações, mas por enquanto é o que a gente tem. Eu não ficava muito nervoso em ser contemplativo. Uma vez veio o Tom Byrne lá dar uma aula de gravidez de localização desconhecida e ele falava: vocês fazem curetagem? Eu falei: não, a gente fica dosando. Ah, isso tá bom, mas eu também não gosto do jeito que vocês fazem. Eu não tenho coronária para isso e ficar só observando, tomando meu chazinho das 5 e ficar só observando. Bom, isso que eu falei é diferente desse outro fluxograma, que é o fluxograma que a gente tem para gravidez ectópica com imagem. É um fluxograma baseado em imagem. Eu falei de gravidez e localização desconhecida, não tem imagem. Aqui eu tenho imagem sugestiva, que é o anel tubário, imagem complexa, ou uma imagem de certeza. Se eu tiver uma imagem de certeza, saco gestacional ectópica com vesícula vitelínica com embrião, gravidez tubária. Se a imagem for imagem sugestiva, aí eu vou me socorrer a dosagem seriada em 48 horas de beta-HCG, e veja que eu não estou usando 3.510, estou usando 2.000.
milionidades. Aqui eu não estou usando 35%, estou usando 50% porque eu tenho imagem. Lembra que eu falei que só esses dois tipos de imagem têm um valor preditivo positivo para a gravidez ectópica, que é acima de 95%? Então, isso permite que eu use um valor discriminatório menor e uma elevação de HCG menor quando eu tenho imagem. Tá? Isso é outra coisa. O que eu falei até agora é gravidez e localização desconhecida. É sem imagem. Pedro, eu posso fazer algumas perguntas? Na verdade, você volta ao slide anterior. Eu acho o slide isso prévio. Uma pergunta que eu acho que a gente sempre pensa, e eu vi pelo teu fluxograma, que assim, teoricamente, a queda do beta-HCG, de uma certa forma, ela deixa a gente tranquilo para fazer o segmento. Eu vi que você sugere ali, ó, aquele beta menor que 3.500, que caiu mais de 15% em 48 horas, provavelmente uma gestação falhada. E aí você dá um retorno só em 2 semanas para essa paciente. É real essa relação que a queda do beta-HCG, porque o meu medo é uma ectópica que eu não vi, né? A gente tem que ser bem claro. Nosso medo é não ter visto uma ectópica e essa paciente tem uma preenche tubária, ectópica em outra localização, enfim. A queda do beta-HCG me deixa tranquilo em relação ao risco de rotura de uma ectópica que eu não fiz diagnóstico? Deixa relativamente tranquilo. Mas acontece, como eu falei quando iniciei esse programa, todas elas devem estar cientes da possibilidade de ser um ectópico. E devem estar orientadas que, pelo menor sinal de dor, elas devem entrar em contato. No caso do médico particular, você que está fazendo o exame, vai entrar em contato com o médico dela. No caso da gente que está no pronto-socorro lá da Cachoeirinha ou do Hospital das Clínicas, ela vai voltar no pronto-socorro se ela tiver alguma dor e o outro exame será feito. Mas quando é uma queda de pelo menos 15% de 48 horas, me deixa relativamente tranquilo. Nessa linha de raciocínio aí do Enoque, para complementar a pergunta, tem alguma indicação de internar pacientes com gravidez de localização desconhecida? Aí a indicação vai depender do... Aí é difícil dar. A paciente que você está lidando, né, Luiz? A paciente, a gente que lida em pronto-socorro, um pronto-socorro que você trabalha com as pacientes que às vezes não têm um entendimento tão grande do que está acontecendo, você às vezes toma alguma conduta de internar, mas para tomar alguma precaução, que a paciente mora longe, ela não tem o entendimento de tudo que está acontecendo em relação aos exames, então às vezes acaba internando, mas se você puder fazer tudo isso com a paciente sem internar, eu acho que dá para fazer tranquilamente. Tá? Eu acho que isso precisa ficar bem claro, né, Pedro? Eu acho que, primeiro, para quem estiver assistindo, todo esse fluxograma, tudo que a gente está discutindo, são para pacientes estáveis, né? Pacientes estáveis, clinicamente estáveis. Sintomáticas ou assintomáticas. Então, para quem entrou na aula depois e tudo, esses fluxogramas não servem para paciente instável, para paciente com abdômen agudo hemorrágico, é outra situação, tá, pessoal? Então, acho que isso precisa ficar bem claro. Assintomáticas ou oligossintomáticas. Ótimo. Só para isso. E aí, Pedro, o objetivo aqui nesse fluxograma que você propõe, o objetivo da AMIL, e é o que eles fazem lá nos Estados Unidos, é diagnóstico, né? Não é porque tem resto, enfim, eu vou fazer a aspiração e aí eu fecho o meu diagnóstico de que era uma não evolutiva que tinha ainda um trofoblasto ali no interior da cavidade uterina, né? É isso. Diagnóstico. Se eu tiver uma sonografia que mostra uma espessura endometrial de 28 milímetros, o diagnóstico é outro. É de detecção do produto da concepção, eu vou fazer aspiração por outro motivo. Né? Aqui não, é diagnóstico. Para ver se cai a gonotrofina ou não cai a gonotrofina. Porque às vezes as pessoas confundem, falam, poxa, mas tem um eco endometrial heterogêneo, a cavidade tem material, deslocalização desconhecida. Não é, né? Na verdade, é um aborto incompleto, né? E aí você... Isso é interessante, é bem interessante você tocar esse ponto, porque se você for usar o conceito, você lembra o conceito que eu coloquei no primeiro slide, é um conceito da professora Kurt, que ela diz que a descoberta desconhecida é aquela que você tem um teste positivo, não tem imagem de ectópica, nem de ectópica, nem de retenção de produtos da concepção. Porque se você não colocar de retenção das produtos da concepção, vira uma loucura. Você vai considerar o abortamento como uma gravidez de concepção desconhecida. E não é. É engraçado, porque eu te falei antes da gente começar a aula, que eu tive essa semana 2 casos que me ligaram para discutir tudo, né, de outros serviços, e aí
Um deles era isso. Na verdade, a paciente tinha um beta, acho que era um beta de 4.000, 3.500, e no ultrassom uma imagem de endométrio heterogêneo, uma espessura ali de 18 milímetros, uma queixa de sangramento. E, na verdade, assim, na evolução do caso, se fechou o diagnóstico de um abortamento em curso, né? Enfim, tinha um pouco de restos e isso. Então, é interessante, né? Você falar dessa descrição mesmo, porque é isso, né? Não pode ter imagem. A gente não vai pensar nesse fluxograma nesse sentido, né? Deixar bem claro que isso, o Luiz chamou a atenção, e deixar bem claro também que isso é para pacientes oligossintomáticas ou assintomáticas. Se ela tiver, ela vai internar, se ela tiver sintoma, é importante, ela vai ser internada, ela não vai para casa. Se tiver dor importante, DB positivo, não precisa ser um DB, mas você palpa e tem uma dor, acho melhor ela ficar internada, não vai para casa. Perfeito, perfeito. Posso para frente? Pode seguir, pode seguir. Bom, o que eu falei, e agora só para o último, as considerações finais, quer dizer, toda gravidez de localização desconhecida deve ser seguida até um diagnóstico definitivo. Ela não é sinônimo de gravidez ectópica, mas deve-se tomar cuidado com gravidez ectópica, é importante. É a principal causa de morte materna em muitos países desenvolvidos, como os Estados Unidos, como no Reino Unido. A maioria dos casos é de baixo risco, se trata de uma gravidez intrauterina, uma gravidez falhada, conduta expectante. A dosagem única de gonadotropina coriônica não deve ser utilizada para tomada de decisão, dependente do seu valor. E as condutas cirúrgicas por etagem, amil, medicamentosa, elas são de exceção. Os modelos matemáticos, como eu mostrei, são bem interessantes ao praticar o risco, minimizar o número de consultas e exames laboratoriais, mas eles precisam ser testados ainda em vários países. Esse aqui é o meu e-mail, para quem quiser entrar em contato, mandar alguma dúvida, fique à vontade. Muito bom. Posso Excelente, perguntar? Pedro. Pode. Parabéns. Obrigado, doutor Pedro. Muito boa aula, como sempre. Já tive a oportunidade de assistir algumas aulas suas. E tem uma coisa que você falou numa outra aula que ficou assim na minha memória. E eu sempre que eu tenho a oportunidade, eu também falo isso para os residentes, né? Pelo que eu ouvi, né, de você naquela ocasião. Da questão dessas pacientes que procuram o pronto-socorro com teste de gravidez positivo e um sangramento vaginal, e ela não tem nenhum exame de imagem e tal. Aí o cara vai lá, examina a paciente, o colo está impérvio, e aí ele diz para ela que está tudo bem e manda a paciente para casa, né? E aí eu lembro que na ocasião o senhor falou, olha, isso é criminoso, né? Porque você está mandando aí para casa várias gravidez ectópicas e não está nem sabendo, né? Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho, né, dessa conduta de pacientes que têm sangramento de primeiro trimestre, não tem ultrassom, como o residente deve, né, como o médico no geral deve se comportar. Bom, obrigado por você tocar nesse assunto, eu acho muito importante. Isso vem de um tempo remoto, a gente não tinha ultrassonografia no pronto-socorro de obstetrícia, lá no hospital das clínicas. O que a gente fazia? O paciente vinha com um sangramento, cólica, você fazia um exame, tocava ali perto, o seu diagnóstico era de ameaça de abortamento e essa paciente ia para casa lá com um antiespasmódico. Bom, começamos a fazer ultrassom em todas essas pacientes. E nós percebemos que em 47% desses casos já era uma gestação não evolutiva. Ou a gente estava diante de um abortamento completo ou de um aborto retido, era uma gestação não evolutiva praticamente metade dos casos. Pior de tudo, 4% dessas gestantes eram gravidezes ectópicas. E esse foi um trabalho que a gente acabou publicando só numa revista nacional, e depois de um ano eu vi um trabalho idêntico publicado no American Journal, exatamente com os mesmos grupos, 4%. Então, quando depois eu me tornei responsável pelo pronto-socorro aí na Cachoeirinha, e uma das coisas que a gente tentou colocar foi da ultrassonografia, realmente em todos esses casos. Não dá para você mandar uma paciente para casa com diagnóstico de ameaça de abortamento, você está mandando 4% desses casos de gravidez ectópica. Qual é o problema que a gente vê nas nossas instituições aqui do Brasil e hospitais públicos? As pacientes que têm gravidezes ectópicas, elas estão rodando os pronto-socorros, estão rodando os ambulatórios há pelo menos 15 dias. Você poderia fazer um diagnóstico mais precoce. Você vê a história de sangramento, de dor, que ela já passou por algum médico,
médico há pelo menos 15 dias. Tá? Dá 70%, esse é um dado bem interessante, 70% dos casos das mulheres que morrem de ectópica nos Estados Unidos passaram por médico na última semana. Então, esse é um dado que não é só daqui no Brasil, mas é um dado mesmo no país desenvolvido. Se você não pensar em ectópica, você não faz o diagnóstico. Então, a primeira coisa é pensar na ectópica. E ter um ultrassom é fundamental. Às vezes você não tem, você está lá no pronto-socorro, hoje à noite eu não tenho, essa paciente deve voltar no dia seguinte para fazer um exame de ultrassonografia, ultrassom transvaginal, no caso. Agora eu falei do ultrassom transvaginal, lembrei lá do fluxograma, que é importante, eu esqueci de falar, é que a gente faz ultrassom vaginal, mas também deve fazer ultrassom pélvico, ultrassom abdominal. Então, a gente já vi casos lá no HC, ela está no 4º exame de ultrassom transvaginal e está lá com uma gravidez de localização desconhecida, até que alguém fez um ultrassom transabdominal e viu ectópica no transabdominal, o anexo ali mais alto. Então, o ultrassom abdominal ele faz parte do exame, do screening. Não só ficar no transvaginal. Oi. Pedro? Oi? Oi, Vera. Oi, Vera. Liga a câmera, doutora Vera, liga a câmera. Também. Tá vendo a senhora? Espera aí que já vi. Já foi. Agora foi. Pedro Paulo, uma paciente com uma gravidez ectópica resolvida com MTX, qual a possibilidade de uma nova ectópica nessa trompa? Seja por metrexato, seja por cirurgia conservadora, o risco de uma nova ectópica é em torno de 25%. De repetição. Então, se ela tiver uma anexectomia prévia, vale a pena fazer o MTX se ela tiver só uma trompa? Vai depender muito de quem você está lidando, qual paciente você está lidando. Se a paciente tem condição para ir para um serviço de reprodução assistida ou se não tem condição de ir para um serviço de reprodução assistida. Por exemplo, nos hospitais públicos, na paciente que tem acima de 35 anos e que elas não vão entrar, uma fila enorme, elas não vão conseguir. É melhor você ser conservador, porque aí você pelo menos tem alguma chance dela ter uma gestação tópica no futuro. Se é uma paciente que já teve, por exemplo, uma ectópica de um lado e faz uma ectópica do outro lado, e uma paciente que tem condição de ir para um serviço de reprodução assistida, eu prefiro que ela vá para a fertilização in vitro. Ok. Doutor Pedro, eu acho que assim, de uma certa forma, eu acho que um dos recados, né? Acho que você deu vários recados aí durante a aula para todos que estão acompanhando. E, de novo, a gente tem que olhar a gravidez inicial numa ampla perspectiva, né? Acho que essa fala, agora a sua última, com o comentário do Luizão, fala muito disso, né? A gente não vai menosprezar os sintomas clínicos no primeiro trimestre, a gente muda um pouco o paradigma, né? Então, às vezes, se a gente está conversando às vezes com uma pessoa que não está tão atualizada nesses conceitos, muitas vezes a gente ainda vai escutar falar do nível de beta-HCG discriminatório de 1000 para ter imagem ultrassonográfica. Então, você trouxe muita informação nova. Eu acho que para quem estiver assistindo a aula depois, acho que vale a pena rever, voltar nesses conceitos que você falou e da curva de ascensão e de queda do beta-HCG, né? Isso muda um pouco o paradigma do que a gente costumava até aprender antes, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E, principalmente, eu acho que essa definição, né, Pedro, de gestação de localização desconhecida. Acho que muitos não estão ambientados com essa definição e pensar nesse sentido, né? Pensar que muitas vezes a gente ou tende a menosprezar, beta positivo, sangrou, não estou vendo nada, abortou, teve um aborto completo. Não é por aí. Não é tão fácil assim da gente fechar esse diagnóstico, né? Talvez a gente tenha que voltar naquele fluxograma, olhar aquele leque, pensar dessa forma, talvez fazer um controle, porque muitas vezes a gente pode ter uma ectópica, e aí a nossa grande preocupação é preservar a vida, né? O problema da ectópica não é ter ectópica, o problema é que ela pode romper, essa paciente pode chocar e ela pode virar óbito, né? Então, eu acho que é muito importante, acho que essa nova forma que você trouxe de ver as coisas. Eu também já tinha visto essa tua aula antes, eu acho que a gente tem tentado mudar alguns conceitos, mas eu acho que precisa ficar bem claro para todo mundo que estiver assistindo, né, Pedro? Acho que só voltando, assim, não dá para falar de gravidez de localização desconhecida sem falar de ectópica.
Gravidez ectópica silvática, o único importante é você fazer um diagnóstico precoce, tomar uma conduta, essa história, vou tomar uma conduta conservadora, pensando no futuro reprodutivo e tal. Isso é muito discutível em relação ao futuro reprodutivo dela. O futuro reprodutivo independe, basicamente, do tipo de tratamento, ele depende fundamentalmente da idade da paciente, do estado da tuba contralateral. Acho que você tem que ser ativo. E para a paciente ter uma gravidez ectópica, se ela precisa preencher alguns critérios muito estabelecidos para você tomar uma conduta conservadora. Mas eu acho que a gente pode conversar num outro momento. Perfeito. A gente vai mais uma coisa. A gente, né, na Cachoeirinha, infelizmente, a gente não tem, né, o metotrexato para fazer para essas pacientes. E aí a gente acaba adotando uma conduta meio que conservadora de acompanhamento, igual aos ingleses, né, a moda inglesa na Cachoeirinha. E aí a gente observa, acompanha, e aí os residentes às vezes, né, falam: poxa, nós estamos fazendo pré-natal da gravidez ectópica lá na casa da gestante, fica acompanhando e tal. Eu queria que o senhor desse sua opinião a respeito desses casos, dessa conduta expectante para as gravidezes ectópicas. Nem é cirúrgico, nem faz metotrexato, só acompanhamento para ver se ela evolui para lá ou para cá. Conduta expectante. Não, e aproveitando, desculpa, Pedro, antes de você responder, aproveitando a fala do Luizão, até eu estava conversando com a Jussara aqui agora há pouco, até da gente pensar mesmo, será que o que precisaria, qual que é o caminho que a gente deveria tomar se a gente começar a pensar no sentido de que possa ser feito, ou para onde a gente tem que começar a caminhar para tentar ter o metotrexate aqui dentro, se é viável, se não é. Acho que o senhor, a doutora Vera, poderiam até falar aí do que vocês já viveram antes para a gente ter chegado onde chegou, né? Mas eu não sei, talvez seja realmente um caminho, né, Pedro? O metotrexato, ele existe nos hospitais que fazem quimioterapia. Por exemplo, atualmente eu estou lá no HU, o HC, Instituto Central Virou Covidário, e mesmo lá no HU não tem metotrexato. Então, porque não é um hospital secundário que não faz quimioterapia. Então, parece que é por aí. Voltando à conduta expectante, a gente conhece mais da fisiopatologia da gravidez ectópica, a gente sabe que pelo menos 30% das gestações ectópicas vão regredir espontaneamente. Mas quando se interna uma paciente ou vai fazer um segmento, a beta-HCG tem que estar caindo. Isso é a condição primeira. Então, tem que ter lá os sintomas, tem que ser oligosintomático, pouco sintomático. O ultrassom não mostra uma quantidade importante de líquido na cavidade, é uma quantidade pequena, geralmente limitada ao fundo do saco posterior, que a gente chama de pequena quantidade, com a HCG caindo. Se tiver uma imagem de embrião com batimento cardíaco, você não vai fazer conduta expectante nunca. Mesmo metotrexato, essa é uma imagem que dá muito insucesso com o metotrexato quando você tem embrião com atividade cardíaca. Tá? Então tem que ter a beta caindo. Mas qual é o valor de beta que você tem melhor resultado? Quanto for menor. Tá? Lá nos hospitais clínicas nós não fazemos conduta expectante se a HCG é acima de 5.000 milunidades. Então está caindo e abaixo de 5.000. Existem outros locais que não fazem abaixo de 2.000 milunidades. Outros ainda que não fazem abaixo de 1.000. Então não se tem um valor de corte para você fazer conduta expectante, mas ele tem que estar caindo. Como existe um valor de corte para se fazer metotrexato, a maioria dos serviços não fazem metotrexato se a beta-HCG estiver acima de 5.000 milunidades. Tá? Então tem que estar caindo, agora o valor de corte eu não consigo te dizer. A gente sabe quando a tese do Fábio Cavar que eu orientei, que a gente teve a felicidade de publicar na Human Reproduction, a gente mostrou que quando você tem HCG acima de 5.000 milunidades, além de não ter sucesso, o grau de lesão tubar é muito grande. Então, você pode ter sucesso no sentido de não precisar operar, mas você vai entregar uma tuba para esse paciente destruída. Ela vai ficar iludida que tem uma tuba, mas ela não funciona. Então, para o nosso serviço que a gente não tem o metotrexato, é uma alternativa viável. Faz sentido fazer essa conduta expectante, não é uma... Faz sentido desde que a gonotrofia esteja caindo. Sim. Você dosa amanhã, ela caiu de forma importante, caiu mais do que 15%, faz sentido. Não quer dizer que você vai ter sempre sucesso. Eu já tive paciente que teve, mesmo com gonotrofina caindo, foi romper 3 semanas depois.
a tuba rompe por dois motivos. Por invasão do trofoblasto, e aí você tem que ter a gonodotrofina subindo, porque esse trofoblasto está ativo, ou ainda por distensão. Pode estar a gonodotrofina caindo, tem um pequeno sangramento, tem sangramento dentro da tuba, ela distende e rompe. E nesse sentido, Pedro, onde seria o espaço da videodiagnóstica? A videolaparoscopia hoje em dia ela tem um espaço enorme na cirurgia. Tá. Na cirurgia. Na investigação da gestação de localização desconhecida, num beta subindo, sem imagem, você acha que você não? não está vendo no ultrassom transvaginal, no ultrassom de boa resolução, eu acho que você não vai ver na vídeo. Eu só tive algumas ectópicas que eu não via no ultrassom, nos casos que tinham um cisto ovariano. E a ectópica estava atrás do cisto. Ela apareceu atrás do cisto, mas isso é mais raro. Porque às vezes a gente também escuta isso, né? Ah, poxa, mas está subindo o beta, não tem. Melhor fazer uma vídeo. Não, mas não tem, nenhum fluxograma tem esse espaço para ver. Não, nenhum tem vídeo. Essa vídeo vai ser branca. E agora lembrei uma outra coisa que eu ia perguntar na aula. Outra coisa que a gente escuta muito, né? E que também não está escrito em lugar nenhum é o aborto tubário. O aborto tubário. Queria que você falasse um pouquinho disso, Pedro. Tem só de se diferenciar. A resolução espontânea, você tem a gravidez na tuba, esse tecido trofoblástico continua na tuba, mas sem vitalidade. Aí está se resolvendo. HCG caindo. O aborto tubário é a expulsão do trofoblasto pela fúndia. Né? A expulsão ou do saco estacional ectópico, de uma parte do trofoblasto pela fúndia. Isso é o aborto tubário. Está ocorrendo a expulsão pela fímbria, que também vai cair a gonodotrofina coriônica. O grau de dor ou não vai depender do sangramento da paciente. Quantas vezes a gente já não foi para uma laparotomia ou para uma videolaparoscopia com grande quantidade de sangue na cavidade, a tuba era íntegra. A última ectópica que eu operei na escola universitária com a residente, ela era íntegra. E tinha sangue, mas muito sangue. Tinha uns 800 ml de sangue na cavidade. A serosa era tudo íntegra. O sangramento todo era pela fímbria. Entendi. Tá ótimo. Deixa eu aproveitar, também lembrei de uma outra coisa, porque eu participei de um outro caso, uma discussão de um outro caso do outro hospital, uma paciente com gestante, beta-HCG positivo, um abdômen agudo hemorrágico. E, obviamente, a colega bate o martelo. Isso aí é ectópica, né? Vamos operar, pôs a paciente na mesa, operou, e depois não era. Era um cisto de ovário hemorrágico e a paciente estava grávida de uma gravidez tópica, inclusive. Né? E acabou evoluindo para abortamento, porque provavelmente aquele era o corpo lúteo hemorrágico, enfim. Qual o risco disso acontecer, né, em termos de porcentagem? A gente está diante de um abdômen agudo hemorrágico na gestante e não ser uma gravidez ectópica. Luiz, realmente eu não sei dizer o risco em termos de porcentagem, mas se você tem um cisto de corpo lúteo hemorrágico e você tem um HCG positivo, é um dos diagnósticos mais difíceis para você conseguir diferenciar a ectópica. E geralmente acaba nisso. Quando isso acontece, o que você tem que fazer é suplementar com progesterona, né? Para não ter a perda gestacional. Já tive casos, já conheci casos mais esdrúxulos que esse daí, por exemplo, você ter grande quantidade de sangue na cavidade, HCG positivo, e não achar absolutamente nada. Não achar nada. O paciente para laparotomia, chamar a cirurgia, revirar a alça e não achar nada. E aí vai mais. Bom, 30 e tantos anos de HC, acho que eu vi bastante coisa já naquele pronto-socorro. Já vi, por exemplo, também uma paciente chegar com HCG positivo, cheio de sangue na cavidade, é uma ectópica, e na verdade era uma meta-hepática de um coriocarcinoma que estava sangrando. Então, HCG é uma loucura, tem muita coisa. Oi, Grace. É Grace? Doutora Grace, você quer falar alguma coisa, doutora Grace? Sim, peraí. Um minutinho. Tá dando para me ouvir? Sim, pode falar, doutora Grace, estamos escutando. Boa tarde, doutor Pedro. A sua aula foi maravilhosa, extremamente esclarecedora.
Obrigado. E parabéns, muito boa, objetiva, e os pontos principais foram colocados. Eu estou atuando atualmente no pronto-socorro da maternidade. E inúmeros casos aparecem por dia com suspeita, tanto de uma gestação inicial, a evolução dela e a suspeita da prensa ectópica. Do ponto de vista, nós fazemos, ou seja, solicitamos o beta-HCG seriado. Só que ainda não está muito definido, porque vai depender do colega que vai dar sequência, que é 48 horas, às vezes é uma vez por semana. Então, assim, a gente recebe o caso, solicita novamente o beta-HCG e faz a análise, inclusive da imagem, porque nós temos ultrassom, graças ao esforço de todos vocês, nós temos ultrassom 24 horas, pelo menos 12 horas do dia a gente tem, e algumas noites a gente tem. Então, esse fluxograma que você nos mostrou é muito importante, até que se a gente possa ser aplicado, né? E, na realidade, eu tenho só coloquei isso, e eu tenho uma dúvida do ponto de vista teórico em relação à porcentagem mesmo do que ocorre. Nós recebemos muitos ultrassons que não definem muito a imagem que tem embrião e beta-HCG e o BCF presente. É bem pequena. Mas, na suspeita, nós internamos, junto com a avaliação do beta-HCG, e pode ocorrer o abortamento tubário, que foi colocado agora, é isso que eu iria perguntar. Qual é a porcentagem dentro de uma presa ectópica, na suspeita, que evolui para um abortamento tubário, porque eu não acompanho lá em cima, então não sei. Lá em cima eu digo no centro obstétrico, na enfermaria. Qual é a porcentagem e como deve ser acompanhado e chegar a uma conclusão que é um abortamento tubário e em quanto tempo? Mais ou menos. Qual é a sua opinião a esse respeito? Bom, acho que tudo aquilo que a senhora disse, de tudo, o segmento é importante, que a dosagem seja a cada 48 horas, senão é impossível fazer um raciocínio, né, de qualquer fluxograma, ele se baseia em 48 horas. O abortamento ou resolução espontânea da gravidez ectópica ocorre em torno de 30% dos casos, de todos os casos de gestações tubárias, mais ou menos 30% vão para a resolução espontânea. É que no passado a gente não fazia esse diagnóstico. Hoje em dia, com ultrassom, alta resolução, dosagem de beta-HCG, o diagnóstico está muito mais frequente, né? Então, você consegue diagnosticar hoje as gestações ectópicas que vão se resolver espontaneamente, e algo em torno de 30%. Internou a paciente ou a manteve em regime ambulatorial, você tem lá 3 dosagens de gonadotrofina caindo, se ela estiver internada, está bem, clinicamente bem, ela tem condições de voltar para o ambulatório, ela pode ir para casa, não precisa ficar 30 dias lá esperando. A gonadotrofina coriônica vai demorar 3 semanas, 4 semanas para negativar. Tá perfeito. Ok. Muito obrigada. É muito bom. Parabéns outra vez. Pedro, vou aproveitar te fazer um convite, né? Na verdade, assim, os capítulos do novo protocolo, o Luizão começou a fazer os convites no meio do ano passado, né? Fez esse movimento todo da renovação do protocolo, e aí eu assumi, desde que assumi a coordenação científica, e na verdade a gente não tem esse capítulo de gestação de localização desconhecida, a gente tem um capítulo de ectópica, né? E eu acho que tem tudo a ver falar de localização desconhecida e do que a gente fazer com esses casos, né? A doutora Grace mostrou um pouco da experiência do pronto-socorro e tudo. Então, em público aqui, eu vou te convidar para a gente ou fazer um capítulo adicional, ou talvez olhar novamente o capítulo de ectópica e colocar um subitem sobre o manejo da gestação de localização desconhecida, se você aceitar, Pedro. Não, tá ok, aceito sim. É um prazer. Perfeito, que bom. Acho que o Luizão tá com uma cara que concorda comigo também, né, Luizão? Legal. Tá com essa vontade, Bom, né? Pô, bom. acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando e a gente está nesse movimento de o que a gente fala aqui nessas aulas, a gente tem levado para o protocolo também, então acho que... Esse é um assunto relativamente novo, né, no protocolo das clínicas.
A gente estava começando a fazer no início do ano, antes da pandemia, e parar tudo. Também, uma das primeiras aulas que eu dei foi de gravidez e educação desconhecida, e deve ir para o protocolo novo. Espero que para o ano que vem, só que esse ano não tem nada. O nosso prazo é final de setembro, então a gente tá caminhando nesse sentido, né, Luiz? Eu acho que a proposta é para sair. Não sei, ele está bem encaminhado, porque começou já há bastante tempo nessa renovação, mas a gente está com esse objetivo. Bom, eu vou abrir, se tiver mais alguma outra pergunta, né? A gente teve uma pergunta aqui da Lígia em relação à conduta expectante, né? Acho que o Pedro acabou respondendo já, né? Sem internar, se ela estiver estável, a princípio, talvez não precisasse internar, mas depende aí do grau de entendimento da doença, né? Da própria paciente, do que a gente sentir de segurança para liberar. Muitas vezes a gente pode internar, faz a primeira assistência, investigação, ela estando bem, a gente pode dar alta e fazer os controles, né, Pedro? Eu acho que nesse sentido aí. Alguém tem mais alguma pergunta que você quiser mandar no chat, se quiser abrir a câmera, enfim. Acho que fiquem à vontade aí. Não. Só, Pedro, a gente chegou a ter, eu te falei no começo da aula, a gente tinha 51 inscritos aí, e durante grande parte da aula a gente tinha 51 pessoas assistindo a tua aula, né? 51 pessoas assistindo a tua aula. Então, alto público aí, é um tema bem importante, bem interessante, né? Acho que as pessoas pararam, a Raquel mandando muito boa aula. Eu acho que se ninguém tiver nenhum questionamento mais, né, ninguém se manifestou, eu vou te abrir para suas considerações finais, Pedro, para a gente encerrar a nossa discussão, que foi excelente. Então, já te agradeço desde já, viu? Obrigado, Enoque. Bom, eu sou da casa, estou na Cachoeirinha há tanto tempo, tenho muito orgulho de fazer parte do corpo clínico e me sinto muito à vontade de falar aí na Cachoeirinha toda vez que eu sou convidado. É um prazer muito grande. Tá? Então, agradeço a todos aí o tempo que ficaram vendo a aula e estou à disposição sempre para as coisas da Cachoeirinha. Está sempre à disposição. Tá? Um abraço a todos. Que bom. Obrigado a todos que estiveram aí presentes com a gente. Obrigado mais uma vez, Pedro, foi excelente. E vou te mandar por WhatsApp o convite, então, para a gente escrever o que a gente combinou aqui, tá bom? Tá bom, obrigado. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Perfeito.